Amém. 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 Obrigado, Edson. Muito obrigado, irmão. Alguém Eu está vou com o pedir áudio aí aberto aí que não está. Oi? Alguém está com o áudio aberto aí que não está, não fecharam, né? Eu acho que já todo mundo já fechou agora, né? Acho que dá para a gente ouvir. Bom, Pode irmãos, levantar. que alegria estar aqui com vocês mesmo. Eu procuro ser bem profundo, sabe, irmãos? Quando eu entro em algum assunto. Até porque eu acho importante que a gente mergulhe fundo nas verdades de Deus para as nossas vidas. Porque Ele nos deu essa capacidade, não é? Ele nos deu essa capacidade. E quando nós exercitamos a compreensão, quando a gente percebe que Jesus usou pessoas tão simples para falar de coisas tão grandiosas, de que ele oculta dos sábios a verdade, mas revela aos simples de coração, ele está dizendo que o simples de coração é aquela pessoa que acredita. Porque quantos instruídos, quantas pessoas com faculdade, com pós-graduação, com mestrado, se recusam à verdade simples do Evangelho, não é? Mas o Evangelho é para todos. Na semana passada, ficou faltando incluir nos textos que nós lemos, incluir um texto que considero muito importante, que estava dentro do escopo, né, dentro daquele assunto que estávamos abordando. E eu considero um assunto muito sério e muito importante. Quando nós falamos que Jesus, ele nos surpreende, é quando nós usamos a sua palavra de maneira digna. E nós precisamos, irmãos, usar a palavra de Cristo de maneira legítima. Inclusive, essa foi uma instrução do apóstolo Paulo, não é? E nós falamos na semana passada sobre João, capítulo 8, que não é, nem todo mundo consegue conhecer a verdade para se libertar. E nós vimos na semana passada que que são passos importantes para que uma pessoa conheça a verdade. Né? Nós vimos, inclusive, o exemplo do texto, Jesus ali falando para os judeus, e os judeus creram nele, mas Jesus pediu que os judeus que haviam crido nele permanecessem na sua palavra. E aquelas pessoas que criam e permaneciam na palavra, ele os chamou de verdadeiros discípulos. Tem um microfone. Isso, agora já fechou. Então, aqueles que permanecem na palavra são os verdadeiros discípulos. E quando se é um verdadeiro discípulo, aí sim conhece a verdade. E quando se conhece a verdade, aí sim é livre. Então foi o assunto que nós estudamos na semana passada. Até para a gente não ficar usando o texto, né? Quem conhece a verdade é livre, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Mas há um passo a passo nisso, porque muita gente usa essa expressão. Até o ex-presidente do Brasil, né, o Jair Bolsonaro, ele usou isso nas suas campanhas, ele usou isso durante os seus discursos. Não sou eu quem tem que julgá-lo, né, apesar de orar por ele, mas o Brasil todo, por causa disso, né, o grande parte dos brasileiros começaram a usar essa frase: conhecereis a verdade vos libertará. E quem dera se todos aqueles que repetiram essa frase criam ou creem e permanecem. Nós teríamos um país muito diferente, não é? E esse é um assunto importante. E o texto que eu queria trazer desde a semana passada, que considero importante, que muitas vezes nós usamos errado. Nós usamos errado. E quantos de nós já ouviu a expressão... Vocês estão ouvindo a chuva e os trovões aqui ou não? Então, né? Tá caindo um pé d'água. Graças a Deus, sabe? Graças a Deus. E o calor aqui estava insuportável, não é? E Deus é maravilhoso na natureza.
Então, voltando ao assunto, irmãos, quantos de nós, é o último exemplo que eu vou usar daquela série, daquela ideia, de que Jesus ele tem frases muito marcantes. E uma das frases que muitas vezes são usadas erradas, mas ela é muito séria, é aquela frase que ele disse, só um segundo. Desculpe. Então, Jesus disse, entre outras palavras, ele usou a expressão, porque quando estiverem reunidos, 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Essa é uma frase muito séria. E nós precisamos tomar cuidado com ela. Porque esta frase, ela não significa que Jesus está presente porque 2 ou 3 pessoas estão cultuando ou estão louvando. Porque Jesus está presente se tiver uma pessoa só. Se eu estiver sozinho, cultuando, tomando a ceia, louvando, orando, Deus está comigo. Não precisa ter 2 ou 3. Mas o texto diz que quando tem que se tomar uma decisão séria de excluir uma pessoa da igreja, de até expulsar uma pessoa da igreja, de desligar uma pessoa da igreja, Jesus está nesta decisão. Olha como é sério. O texto está em Mateus capítulo 18, porque Jesus usou essa frase para dizer que ele apoia algumas decisões sérias da igreja. E aí nós estamos entrando no assunto de posicionamento, que é o assunto de hoje. Mas eu vou apenas ler Mateus capítulo 18, o contexto em que ele fala a frase, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Olha como é bem sério essa frase. Mateus capítulo 18. O versículo específico é o versículo 15 em diante. Mas o contexto que eu considero mais importante é a importância de se resgatar os perdidos. Não é? De ir atrás do irmão que está se perdendo. Do irmão ou da irmã que se desvia, que não permanece na palavra. Mas tem que fazer da forma correta. Então, muitas vezes nós estamos caindo no erro de desrespeitar a doutrina. Doutrina é nada mais, nada menos do que a forma de se fazer alguma coisa do jeito de Deus. Então, às vezes nós queremos resgatar um irmão, mas tem que ser do jeito certo. Do jeito como a Bíblia ensina. Não pode ser do nosso jeito. Às vezes nós erramos tentando recuperar um irmão ou uma irmã, dando tapinha nas costas ou fingindo que nada aconteceu. Mas, por outro lado, podemos também estar errando em desprezar este irmão. E, por outro lado, às vezes uma pessoa também não quer ser ajudada. Às vezes ele quer continuar no erro. Mas a igreja tem que tomar uma posição. O cristão tem que tomar uma posição. E eu venho dizendo que um dos grandes erros da igreja nestes últimos anos tem sido de não tomar uma posição correta com relação a irmãos e irmãs que se desviam e não querem se arrepender. É um assunto sério e é dentro deste assunto é que Jesus disse que se estiverem 2 ou 3 reunidos para excluir uma pessoa ou para ligar uma pessoa de novo, Jesus está nesta decisão. Não podemos usar esse texto para outra coisa, tá certo? Então vamos ler o texto. Mateus 18, 15. Ele diz aqui, se o teu irmão pecar, entre colchete, contra ti, é porque não aparece em alguns manuscritos, né? Mas se o irmão pecar e você ver, for na sua frente, se você participar ou for contra você, vai arguí-lo entre você e ele só.
Se ele te ouvir, ganhou o teu irmão. Então, essa é a regra número 1. Se um irmão cometer um erro e você saber, for na sua frente, for contra você, você deve chamar esse irmão em particular. Não pode ficar dizendo para outro irmão. Tem que resolver entre você e ele. Não pode envolver outras pessoas a princípio. Né? E isso nós devemos recusar e tomar uma posição. Se algum irmão chegar para você para falar de outro irmão, não aceite. Pergunte para ele, você já falou com ele? Então, vá falar com ele primeiro. Não converse comigo não, porque eu não quero saber. Se você viu um irmão pecar, se você participou disso, se você foi na sua frente, então você quem tem que resolver entre você e ele. Converse com ele. Aí a gente pode colocar o texto lá de Gálatas, né? Vós que sois espirituais, corrijam com espírito de brandura e cuidado para você também não for tentado, né? É tratar com carinho, com amor, mas com a verdade firme. Muito bem. Ganhou seu irmão se ele te ouvir. Versículo 16. Se, porém, não te ouvir, você vai pegar ainda com você uma ou duas outras pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Então, se ele não te ouviu particularmente, então você vai chamar mais um ou 2 irmãos ou irmãs e vai chegar até essa pessoa com testemunho e dizer assim, olha, eu falei com você a primeira vez sozinho, você não quis mudar. Agora eu estou trazendo irmãos aqui para servir de testemunha. Versículo 17. Se ele não atender você e essas testemunhas, então você vai ter que levar esse caso até a igreja toda. E se ele recusar ouvir também a igreja, considere essa pessoa como uma pessoa gentil e publicana, ou seja, como uma pessoa que não tem Deus e é um traidor. Forte, né, irmãos? Versículo 18. Agora que entra a frase. Em verdade digo a vocês que tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Então, o Senhor Jesus ensinando que se uma pessoa se arrepender, né, a igreja deve ligar ele de volta à comunhão. Se ele não atender a igreja tem que desligar ele. E automaticamente essa pessoa está desligada no céu. Não adianta ir para outra congregação, não. Porque isso tem acontecido muito, irmãos. Alguns irmãos são repreendidos e são afastados numa congregação, numa cidade, e ele corre para outra. E é o pior, a outra aceita. Disciplina do Senhor. Aí olha o que ele diz agora no versículo 19. Em verdade, também vos digo, que se 2 dentre vós, lembra da testemunha? Na terra, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa desse assunto, que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, o contexto é esse, irmãos. Não podemos usar esse texto de qualquer jeito, dizendo, ou usando como desculpa porque tem pouco irmão na reunião. Quando estiverem 2 ou 3. Não use esse texto para isso, porque está errado. E nós precisamos sempre tomar uma posição, irmãos, quanto a Bíblia diz. Nós temos que ter zelo pela palavra. Nós temos que usar a palavra corretamente. Paulo diz lá para Timóteo, a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Não é? Então, olha só como muitas vezes usam a frase de Jesus dentro de um contexto tão sério, que envolve ligar ou desligar uma pessoa da igreja, que é a disciplina da igreja. Isso foi repetido e ensinado pelos apóstolos durante todo o Novo Testamento. Mas a frase que, quando estiverem reunidos 2 ou 3 em nome de Jesus para tomar decisão de ligar ou desligar alguém, Jesus está nesta decisão. Pode ter certeza absoluta, isso entristece a igreja, isso entristece muita gente, mas Jesus aprova quando a igreja toma essa decisão. Não é? Olha que coisa forte isso. E isso aqui abre margem, irmãos, para nós aprendemos algo de Jesus. Quem era Jesus
nós já sabemos quem ele era. Mas como era Jesus quando esteve aqui? E nós podemos trazer essa mesma pergunta para o presente. Quem é Jesus? E eu posso dizer, junto com vocês, irmãos, de algumas características da personalidade de Jesus. Jesus era uma pessoa muito firme nas suas crenças. Aquilo que Jesus acreditava, ele defendia. Jesus jamais se calou diante da ofensa a Deus. Jesus jamais se omitiu diante do ataque à palavra de Deus. Jesus sempre tinha uma posição muito firme com relação à verdade, aquilo que nós falamos na semana passada. E hoje eu quero falar com os irmãos especialmente sobre posicionamento firme de Jesus. A palavra posicionamento, ela está diretamente ligada ao que Tiago fala, que devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Cada dia que o evangelho vai sendo espalhado, ele vai enfrentando pessoas que se opõem à verdade. O apóstolo Paulo também afirmou que nos últimos tempos as pessoas sentiriam coceira no ouvido por não suportar ouvir a verdade. Bom, um alerta antes de eu continuar esse tema. Não estou aqui de forma alguma, irmãos, encorajando você a se tornar uma pessoa crítica ou se tornar uma pessoa que o tempo todo está apontando o defeito dos outros. Até porque, antes mesmo de apontarmos o defeito de alguém ou repreendermos alguém por qualquer erro, nós devemos olhar para nós mesmos. Tá certo? Olhar se há alguma trave que impede a gente de olhar claramente a situação. Não estou falando disso, nem encorajando ninguém a andar apontando as coisas erradas por aí. Mas estou dizendo que nós precisamos ser pessoas espirituais, guiados pelo Espírito Santo, para nós defendermos a verdade. Defendermos a palavra de Deus. E eu quero usar o exemplo de Jesus em seus posicionamentos muito firmes. Eu trouxe alguns textos aqui que mostram essa característica da personalidade do nosso Senhor. E por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque nós estamos vivendo momentos em que as pessoas estão aplaudindo demais coisas erradas. Nós estamos vivendo momentos que nós estamos deixando passar muitas coisas que Jesus não deixaria passar. Nós estamos até permitindo que algumas pessoas continuem no erro. E muitas vezes nós mesmos estamos tão acostumados de ver as coisas erradas indo avante que nós começamos a achar que não tem problema a gente fazer também. A salvação é coisa bem séria. E em cima do texto que nós lemos de permanecer na palavra para sermos verdadeiros discípulos, é que nós precisamos aprender de Jesus a nos posicionarmos. Isso não é fácil, porque nós precisamos estar muito preparados. Porque o texto ensinado na Bíblia é: se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam com espírito de brandura e cuidado para não ser também tentado. A palavra mais importante aí é sermos espirituais. E Jesus foi muito espiritual em seus posicionamentos. Lucas, capítulo 2, versículo 42, nós podemos enxergar Jesus, com 12 anos de idade, se posicionando diante dos doutores da lei. Lucas... Só pode repetir? Segundo? Lucas o quê? Lucas 2, 42. Lucas 2, 42. Vamos ver algumas situações e como foi que Jesus se posicionou naquela situação.
Lucas 2, 42. Quando ele atingiu os 12 anos, eles subiram para a cidade de Jerusalém, né? Jesus e seus pais. Jesus com 12 anos e José e Maria. Segundo era o costume da festa. Terminados os dias da festa, quando estavam regressando, permaneceu Jesus na cidade de Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não encontraram. E não tendo encontrado, voltaram para a cidade de Jerusalém à procura de Jesus. 3 dias depois, acharam Jesus no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo os doutores e interrogando eles, procurando saber. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Um garoto de 12 anos se posicionando, não ouvindo e aceitando tudo. Lembra dos cristãos na cidade de Bereia? Mesmo um apóstolo, como Paulo, falando com eles, fazendo milagres, eles não aceitavam, mas olhavam nas escrituras para saber se de fato as coisas eram daquele jeito. Mateus capítulo 3, versículo 13. Agora a gente vai ver só Mateus, tá? Vários textos de Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 13. Outra forma de Jesus estar se posicionando. Às vezes são coisas simples, irmãos, mas precisamos tomar uma posição firme. Versículo 13. Por esse tempo, Jesus se dirigiu para a Galileia, para o Rio Jordão, a fim de que João Batista o batizasse. Esse era o propósito de Jesus. Ele, porém, João Batista, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e você vem a mim? Ou seja, João Batista disse: não, 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 eu que tenho que te batizar. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o admitiu e batizou Jesus. Olha, podia ser uma situação muito simples, sabe, irmãos? João Batista queria ser batizado pelo Senhor dos Senhores. Mas Jesus foi muito firme com João Batista e disse: não, é preciso cumprir o que a Escritura diz. E às vezes, irmãos, nós somos levados por um ou outro que querem nos agradar. Mas Jesus disse: não, o certo é você me batizar. Posição de Jesus. Mateus capítulo 4, nem precisamos abrir, nós sabemos que se trata da tentação de Jesus. E nós já conhecemos como Jesus tomou posição diante do diabo, do inimigo. Não é isso? Já sabemos qual foi a postura de Jesus. Ele tomou posição. Não foi uma posição exagerada, que para nós poderia ser exagerada, se de repente Jesus já pegasse o diabo e já lançasse ele no inferno definitivamente. Podia ter feito isso, mas não. Jesus mostrou para o diabo que ele tinha uma posição firme de cumprir o que a Bíblia dizia. Nenhuma das tentações seria mais forte, nenhuma das tentações desviaria Jesus do seu propósito de cumprir toda a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 9, versículo 10. Mateus capítulo 9, versículo 10. Para se posicionar, irmãos, temos que estar muito firmes e conhecedores da verdade. Às vezes a verdade, ela está embutida dentro de um assunto, de uma posição que você precisa tomar. E nós precisamos ficar atentos, porque o mundo vai tentar nos desviar. O inimigo vai tentar nos desviar. Às vezes nós mesmos temos uma tendência de nos desviarmos. Mateus 9, versículo 10 a 13. Diz o seguinte: partindo Jesus dali, versículo 10, vamos a partir do versículo 10, Mateus 9, 10.
Sucedeu que, estando ele, Jesus, na casa, à mesa de muitos publicanos e pecadores vieram a tomar lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que Jesus está comendo? Né? Como é que o seu mestre está comendo com publicanos e pecadores? Olha com quem ele está andando. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos, né, os saudáveis, não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Olha a resposta de Jesus para os fariseus. Ele tinha na ponta da língua a verdade sobre aquele assunto. Por isso que ele tinha uma posição. Ele mostrou claramente para eles que ele estava sendo misericordioso com aqueles publicanos e pecadores. Mas vocês não estão sendo misericordiosos, não? Vocês não têm vergonha de deixar de ser misericordiosos? Vocês se isolam ao invés de buscar a melhoria e a salvação dessas pessoas? E aí Jesus completa: pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Graças a essas posições de Jesus é que os seus discípulos aprenderam isso, irmãos. E lá na frente eles viram isso. Por causa desse posicionamento firme de Jesus é que os seus discípulos aprendiam a verdade sobre os assuntos. Por isso que eles não se acovardaram quando foi necessário e quando a situação os obrigava a tomar uma posição. E o mundo, irmãos, vive nos cobrando uma posição. Não seja uma pessoa em cima do muro. Não seja uma pessoa como o Apocalipse falou, né? Morna, não é nem quente nem frio. Outro posicionamento de Jesus, Mateus 10, 34. Olha como Jesus foi firme nestes ensinamentos. Por quê? Porque todo mundo já estava achando muito gostoso fazer parte da companhia de Jesus. Estava todo mundo muito contente, tudo maravilhoso, tudo bonito, Jesus poderoso, Jesus acolhedor, amoroso. Mas Jesus, ele também ensina as pessoas a tomarem uma posição firme diante da adversidade. Mateus 10, 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Essa paz aqui é a palavra para sossego. Não é paz, é amizade com Deus, né? A paz que Jesus dá é aquela de você estar bem diante de Deus. Essa aqui não, essa aqui é sossego, tranquilidade. Pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida vai perdê-la. E quem todavia perde a vida por minha causa vai achá-la. Olha que posição firme que Jesus tem diante dos discípulos para que eles não tivessem desculpa. Olha, não venha com desculpa depois, que é difícil o cristianismo. Não venha com desculpa. Porque para mim, tudo isso, qualquer coisa que você vier fazer, que me trocar, não me priorizar, é desculpa. Posição firme de Jesus para os seus discípulos. Né? Deixou claro para os seus discípulos que não seria fácil. Mateus 15, versículo 7. Mateus 15, versículo 7. Jesus contra o hábito de fazer certas coisas e tornando essas coisas como se fossem vontade de Deus, a tal da tradição. Mateus 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles não se entregaram a mim totalmente. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são vontade humana. Posição firme de Jesus contra ensinamentos que não são de Deus. Não, ele não saiu magoando ninguém por aí não, tá? Jesus não ficava procurando os fariseus para acusá-los. Mas enquanto Jesus estava fazendo as coisas certas, ele era perseguido e criticado por esses. E aí ele respondeu a estes que iam atrás dele para prejudicá-lo.
Por isso há uma diferença, tá, irmãos? Não quero ver ninguém aí com a Bíblia na mão indo atrás dos outros para ficar atacando com a Bíblia. Mas Jesus sabia se defender. É isso que ele está dizendo. Ele, acima de tudo, Jesus defendia a palavra. A Bíblia diz em Salmo 119, em tantos outros textos, que o amor pela palavra o consumia. Mateus 21, versículo 12. Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que estavam ali vendendo e comprando. E também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas para o sacrifício. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E ele entendia isso. Vós, porém, estão transformando ela em covil de ladrões. Gente usando o templo para ganhar dinheiro. Não tinha nada a ver com sacrifício. Olha a atitude de Jesus. É claro que Jesus não fez isso de qualquer jeito, até outro texto paralelo, né? Diz Marcos e Lucas, diz que Jesus sentou primeiro e traçou um chicote, para depois ir lá e chicotear os animais. Ele não chicoteou pessoas não, tá? Ele usou para chicotear ali bode, ovelha, tudo. Derrubou as mesas. E com as palavras, ele se posicionou diante de alguma coisa que estava escrito. Que era a casa de Deus, era a casa de oração. Eles deveriam estar lá orando e não mercadejando a palavra de Deus, não é? Mateus 23 é um dos textos mais duros que nós temos na Bíblia. Depois de... Aqui Jesus já estava muito próximo de ser preso. Jesus já não podia mais suportar o que os fariseus estavam fazendo. E Jesus se incomodou muito porque todos estes ais que ele vai dizer aqui está relacionado ao que eles estavam fazendo com as ovelhas, com o povo de Deus. E quando nós não nos posicionamos pela verdade, o povo se desvia e se corrompe. Mateus 23. Então Jesus falou às multidões e a seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles disserem, porém não os imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. Quando ele fala aqui da cadeira de Moisés, é porque eles estavam assumindo, os escribas e fariseus assumiram o papel de sacerdotes diante de Deus. Mas o que eles estavam fazendo era desviando e corrompendo o povo. Não honraram a posição de Moisés. Olha o que ele diz. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e colocam eles sobre os ombros do povo. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas estas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Pois eles alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, amam as saudações nas praças e serem chamados de mestres pelos homens. Vocês, porém, sereis chamados mestres, porque não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Quer dizer, vocês são todos iguais. Ninguém sobre a terra chamei vosso pai, porque um só é o vosso pai. E aí Jesus continua falando. E depois do versículo 3 ele começa: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino de Deus diante dos homens, pois vocês nem entram e nem deixam que outras pessoas entrem. E por aí vai. Posicionamento muito firme, e os fariseus estavam lá, ouvindo isso tudo. Bom, para finalizar, irmãos, eu tenho somente 2 textos para fixar a importância de entendermos o quanto Jesus se posicionou diante de coisas erradas. Romanos 8,14 diz o seguinte. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
E a passagem que combina com esta é Gálatas 5,18. Gálatas 5,18. Vocês sabem, irmãos, que eu não costumo trazer tantos textos assim, mas eu queria trazer esses exemplos para os irmãos. Gosto de trabalhar num texto de cada vez. Gálatas 5,18 diz o seguinte: mas, se vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão sobre a lei. O que falta para nós, os cristãos, nos posicionarmos como Jesus se posicionou? Me perdoe, eu não escutei o que o senhor falou. Gálatas aqui? Desculpa, irmão, vamos lá. Gálatas aqui? Gálatas? Gálatas 5,18. Ah, tá, Mas, obrigado. mas se sois guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão debaixo de lei alguma. E, irmãos, para nos posicionarmos mais fortes em cima da verdade, como Jesus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, abra o seu coração, vamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo, porque ele vai dizer o que a gente vai falar. Eu estava aqui com vários textos, como Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20, que Jesus estava comissionando os apóstolos, né, os seus discípulos, e ele disse assim: olha, vocês não se preocupem com o que vocês vão falar, mas o Espírito Santo vai colocar na boca de vocês o que vocês vão falar. A mesma coisa que Deus disse para Moisés, a mesma coisa que Deus disse para Davi, a mesma coisa que Deus disse para Abraão, a mesma coisa que Deus disse para Esther. E quantos exemplos na Bíblia de pessoas que se posicionaram diante de uma geração perversa, que não se contaminaram. Não se contaminar, irmãos, não é só não cometer os pecados do mundo, não, irmãos. Não se contaminar é você não aplaudir palavras erradas que não venham da palavra. E nós temos a maior obra do Espírito Santo, que é a Bíblia. Ele lembrou quem tinha que escrever, ele fez lembrar. E coisas que não deu tempo para que Jesus falasse, ele as instruiu depois. Como Paulo disse, né? Isso digo eu, não o Senhor. Quer dizer, não foi Jesus que falou, mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou. Nós temos na Bíblia tudo o que nós precisamos para a gente se posicionar. Cuidado, irmãos, com quem vocês aplaudem ou o que vocês aplaudem. Cuidado, irmãos, o que nós elogiamos, se é de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos desenvolver como os bereanos, tá? Ao invés da gente ficar dizendo aula maravilhosa, vamos ver se de fato aquilo está correto da palavra. Porque, irmãos, nós temos visto tanta gente falando coisa que a Bíblia não fala, usando textos errados, fora de contexto. Tá certo, irmãos? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos desafiados o tempo todo a termos uma posição. Sabe o que significa a palavra posicionamento? Ação de alguém se manifestar sobre algo, tomar uma atitude diante de um assunto ou de uma situação com base na sua crença. Olha, eu tenho uma loja que é bastante visitada por clientes e muitas pessoas chegam usando a Bíblia e falando um monte de coisa. E é claro, eu não vou sair por aí disparando, não, você está errado, não, mas quando me perguntam, eu tenho que me posicionar. Quando eu vejo, eu tenho que me posicionar. E principalmente entre nós, irmãos, nós temos que nos posicionarmos como Jesus. Olha, o mundo se desviou tanto. A igreja de Jesus, por não querer se desviar, se desviou tanto que a gente está aceitando um monte de coisa que não deveríamos estar aceitando. Então, defenda a igreja do Senhor. Defenda o que Jesus ensinou. Com carinho, com amor. Busque o Espírito Santo, porque ele vai te alertar de coisas que você precisa se opor ou precisa se posicionar. E vai aí a palavra do Senhor Jesus, quando foi lavar os pés de Pedro, que Pedro disse para Jesus: jamais me lavarás os pés.
Eu preciso dizer como foi a posição de Jesus para Pedro? Chocante, né? Porque Pedro cometeu um erro tão grave, né? E para nós poderia ter sido até mais grave, né? Pedro, ele cometeu um erro grave de ser covarde e negar Jesus. Mas talvez Pedro nunca tenha sido repreendido tão veementemente quando ele foi repreendido por Jesus por impedir que Jesus lavasse os pés. Entende? Ele, em outras palavras, recusou o ministério de Jesus de servir. E Jesus o posicionou. Arreda-te, Satanás. Você está agindo como o diabo, que não quer ver as pessoas iguais e servindo umas às outras. O diabo quer colocar pessoas maiores umas do que as outras. Recuse isso, irmãos. Todos nós somos iguais e servos. Tá bom? Que o Senhor abra nossa visão e que tenhamos um posicionamento de amor, tá certo? Com o ser humano, mas muito firme com aquilo que o Senhor ordenou. Suave com as pessoas e firme com os processos, firme com os mandamentos do Senhor. Amém. E em nome dele, vamos lutar para defender a verdade que liberta. Tá bom? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu não sei se o irmão Avaí está aqui. Se o irmão Avaí não estiver, eu vou passar para o irmão Joel finalizar a nossa reunião, perguntar, conduzir aí, se alguém quiser falar alguma coisa. Tá bom? Acho que o Avaí está assim. Tá sim? Então, vamos lá, irmão. Não, mas a boa pedida, pode deixar o Joel conduzir a... Mas, irmãos, fique à vontade para comentários, perguntas. Se posicione, Joel! Só quero agradecer a Deus, né, pela presença de todos, né, e é uma passagem muito importante, né, fala, para começar ali onde que as pessoas, eu mesmo já usei muito, hoje já não uso mais, né, aquela parte onde fala onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso aí já há algum tempo eu já não uso mais, que eu já aprendi aqui mesmo nessa live, né, que o momento não foi esse, né? Foi tratar de outros assuntos. E é isso, irmão. Não tem muita coisa para falar hoje, não. Tá bom? Deus abençoe. Acho que o Edivaldo ia falar, Edivaldo. Fica à vontade. Vou? Vou. Não, estou terminando aqui um sermão em cima de Mateus 11, 28, onde Jesus faz um convite, né, que eu acho que é uma das passagens mais lindas da Bíblia, né? E aí, quando o Sérgio está falando dessas coisas de usar e de interpretar errado, ele pode até me corrigir nessa passagem aqui. Quando Jesus diz, venham para mim todos vocês que estão cansados e carregados do peso, fardo e tal, enfim. Jesus está exatamente, né, falando desses líderes religiosos, né, Sérgio, que você falou aí, que colocavam esses fardos nas pessoas e que eles mesmos não estavam nem mesmo, né, interessados em mover um dedo para tentar aliviar esses fardos, né? E Jesus continua até hoje, né, com esse convite: vinde a mim, vinde a mim. Quando todos, né, estão dizendo, olha, a tua vida não tem mais sentido, não tem mais salvação, que tudo está perdido para ti, Jesus está dizendo, vinde a mim. Mas as pessoas preferem se fingir de surdas e às vezes dar ouvidos para esses falsos mestres que colocam esses fardos pesados até os dias de hoje. Não foi isso lá, não, é como o Sérgio está dizendo, vamos ser como os bereanos, né? Vamos prestar atenção, né, no que nos dizem, no que nos oferecem, no que nos falam, no que colocam diante de nós, dizendo que é bíblico, que a passagem vem dizendo isso e isso, e se realmente condiz, né? Porque eles continuam, é como o Sérgio disse. O inimigo está aí, ele é astuto, ele continua pervertendo a palavra de Deus, fazendo com que pessoas se desviem, principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos, né, que eles acham que o fardo está pesado demais, isso é de buscar o alívio em Cristo, né? Busquem outras coisas que não têm a solução, né?
Então, é muito bom, né? Jesus realmente, ele não enganava ninguém, né? Ele falava a verdade quando precisava ser firme. Ele sempre foi, né? Como o Sérgio colocou, né? Convicto de tudo que falava, pois ele conhecia e sabia tudo do Pai, né? E essa é o maior exemplo para nós, né? Jesus é o maior exemplo. Ele treinou, a gente sabe, né? Discípulos e tal, tudo mais, e muitos homens de exemplos maravilhosos, mas o maior exemplo é Jesus. Realmente devemos prestar bastante atenção nos seus ensinamentos, para que possamos seguir seus passos. Mais algum comentário, irmãos? Perguntas? É só um comentário que o irmão Edivaldo falou, né? Um reforço importante, né? Até porque o irmão Edivaldo é daqueles que se posicionam, né? Isso é importante. E isso aqui, irmão, que falamos hoje, é um complemento daquela palavra da semana passada, né? Permanecer. Essa posição firme é permanecer. Jesus não se desviou, não é? E ele não queria fazer nada para agradar ninguém. Ele queria agradar ao Pai. E nós precisamos preservar esse desejo. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. E nós lemos a passagem, né? Antes importa agradar a Deus do que os filhos, do que qualquer outra pessoa. Sempre com amor pelo ser humano, não desprezando nem sendo grosseiro com ninguém. Né? Lembrando bem isso. Obrigado, irmão Edivaldo. Uma das coisas que eu vou falar, eu vou tentar ver se eu consigo expressar aqui interessante sobre permanecer, é que enquanto o irmão estava falando, eu estava lembrando de algumas frases que eu ouvi essa semana, alguns áudios que eu ouvi novamente, e lembro que Paulo, quando ele foi instruir a Timóteo, então ele fez todo um resumo do que ele aprendeu e de quem ele aprendeu. E ele colocou para Timóteo da mesma forma, né? Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e que foi assegurado, sabendo de quem você tem aprendido. E mais para frente ele vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. É interessante que o versículo deixa várias coisas para que a gente possa prestar atenção. Tem ali ensinar e instruir. Aí o Sérgio, mais os irmãos colocou, a gente sempre quer agradar alguém, aí a gente está presente. A gente quer agradar alguém, vai dar aula. A gente quer agradar alguém, faz... E precisamos agradar a Deus. Que o versículo fala de repreender e corrigir. Muitas das vezes, nós precisamos nos posicionar na repreensão com amor, com carinho, e na correção. É o que a gente ouviu desde o início, nas posições de Jesus, e nós precisamos olhar para a forma que Jesus se posiciona, de uma forma séria, mas sem pegar um texto e torcer ele ou espremer ele. Ele usa a palavra na sua integridade, ele usa a palavra de Deus, assim está escrito, Deus disse. Então, eu achei interessante quando o Sérgio agora afirma o que o Edivaldo estava falando, é porque foi o que Paulo falou com Timóteo, tu permaneces. E lembro também que em uma das aulas não passada, o Sérgio estava lembrando e ressaltando a ideia do discipulado, aprender da parte de Deus, realmente buscar, pesquisar, analisar, perguntar. Às vezes estamos aqui numa audiência com, né, a sala cheia, e alguns de nós têm até dúvida, mas não perguntamos. Vamos para casa com a dúvida. E não pode ser assim, nós precisamos nos posicionar. Falei, irmão, eu não entendi isso aqui. A gente vai ter mais alguns minutos. Se a gente não tiver, a gente volta na terça, volta amanhã. A gente troca a aula de amanhã pela explicação. Só não podemos não nos posicionar para aprender como os bereanos, para pesquisar, né? É o Sérgio que falou, tá bom. Mas a palavra de Deus é que tem que ser a palavra final, né? Não é nem final, né? É só um modo de falar. Não é porque é o Sérgio que está falando, não é porque o Edivaldo, não é porque o Avaí. Por isso que aquele texto deixa bem claro, né? Examine, pesquise. Por isso que os caras lá eram tados como os mais nobres, porque eles não eram só ouvintes, eles iam na fonte para certificar
se que o Sérgio Feijó acabou de falar procede de Deus. Se não, é levantar, irmão, olha aqui, a Bíblia diz, é isso aqui. Não foi o que você colocou para a gente agora. E a gente, muitas das vezes, nos acovardamos, desculpa, tá, irmãos, no modo geral, falando para mim, mas temos medo de posicionar, porque é o Edivaldo que está falando. Não, hein? Lá era Paulo que estava falando. E eles se posicionaram. Fique à vontade, Edivaldo. Então, o português, né, sempre foi complicado para mim. Era difícil eu tirar um 5 em português. É muito difícil. Conjugar verbo, essas coisas, palavras, né? E eu cometi algumas gafes, né? Numa delas, né? Irai-vos, mas não pequei, e fui, estava no púlpito pregando, no final disse, ireis, mas não pequeis. Ninguém veio me corrigir, só um irmão depois veio e falou assim, Edivaldo, eu falei, puxa, muito obrigado. Pedi o microfone, subi no púlpito de novo e me retratei. Esse final de semana, em Cotia também, quando eu cheguei em casa, o irmão mandou mensagem, eu falei, nossa, olha o que eu falei. Né? Depois eu gravei um áudiozinho e retratei, porque eu falei pessoinha, né? Num costume do Nordeste, eu fui ver que o diminutivo de pessoa não é pessoinha, soa muito mal, né? É pessoazinha, né? Então, às vezes a gente vai falando, fala alguma coisa, né? Que de vez em quando, alguma vez o outro fala, ó, Sérgio, volta aí, que tu falou assim, e é assim. Então, eu agradeço quando alguém faz isso, né? Porque dá tempo da gente se retratar diante de todos, né? Porque se alguém pega um vídeo desse e manda e fala, puxa vida, ó, o rapaz subiu no púlpito e chamou de pessoinha, né? Que quer dizer pessoa insignificante, sem valor e tal, e outras coisas mais feias, né? Enfim, quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Mas deu tempo de me retratar, falei com o casal, eles, não, nós entendemos e tudo bem. Fala, Sandra. Posso falar? Pode, sim. O seu Avaí, ele levantou a mão ali, seu Avaí. Posso falar, seu Avaí? Não, mas pode falar, mas alguém ficar com o braço levantado, pode ficar à vontade, fala aí. Eu acho assim, ó, tudo que o senhor falou, eu entendo perfeitamente, seu Avaí. Tudo que você falou, eu entendo perfeitamente, porque realmente a gente tem dúvida, a gente tem que tirar mesmo, porque a Bíblia é um estudo eterno. Eu costumo dizer a pessoa, eu já li a Bíblia, é ruim, vai sonhando. Que a Bíblia tem que estudar até a gente morrer de velho, não é? Até morrer de velho. Eu digo para as pessoas, até morrer de velho, tem que estudar a Bíblia. Então, assim, ó, mas diante dessa aula do seu Sérgio hoje, ele, além dele explicar minuciosamente, ele foi a cada passo da escritura. Ele foi lá, a cada passo lá. Então, está tão bem explicado que, sinceramente, está bem claro, graças a Deus. Até porque eu leio a palavra do Senhor há muito tempo mesmo, 2 capítulos por dia, há muito tempo. E a gente vai indo, eu repito, porque é sempre no Novo Testamento. Tá? Eu vou lá em Mateus, volto, só em Apocalipse que eu não vou, que eu me assusto. Aí eu vou até lá no final e volto de novo. E a gente lê e relê, incrível. E cada vez que a gente lê, parece sempre alguma coisa nova ali, parece que a gente não leu tudo, parece que não sabe tudo, parece que, entendeu? Como agora o seu Sérgio explicou minuciosamente, a ponto, fazendo a gente abrir a Bíblia e ler. Então, eu achei, olha, seu Sérgio, meus parabéns. Maravilhoso, como sempre, né? Aí tinha diversas aulas, assim, não, eu vou lá no seu Feijó. É que a gente... Não, irmã, eu entendo e agradeço, agradeço o comentário, verdade. O que eu quis dizer, não é só, eu só usei o Sérgio como exemplo, porque ele permite eu usar, Não, mas mas eu entendi, há senhor, homens, eu entendi o senhor, entendi. isso, é porque existem homens, inclusive no nosso meio, né, eu tenho aprendido isso com o irmão Sérgio, ele tem me ensinado isso, de saber usar o texto dentro do seu contexto. Ele leu vários versículos, mas pode, no calor da emoção, opa, esse versículo aqui não é isso que está querendo dizer. Somos sujeitos a. Por isso que ele deixou bem claro, precisamos estar preparados. E não podemos esquecer disso. E, por exemplo, eu estou preparando umas aulas para sexta-feira, que eu sei que antes de dar aula, eu vou fazer pergunta para alguns irmãos. Não é porque eu estou com medo de falar. Eu preciso trazer uma mensagem clara, pura e simples, como eu sempre trouxe. Mas não é para ter aprovação de A ou de B. É para saber, estou usando o texto correto? Por exemplo, quando eu falei lá do texto de Paulo para Timóteo, outra coisa que Paulo destaca no Timóteo era o estilo de vida que ele decidiu por causa do Evangelho. E ele fala bem claro, né? Assim, você tem conhecido, né, meus ensinos e o modo de viver, o propósito de fé
Ele fala isso lá em 2 Timóteo 3. Então, é isso mesmo, Sandra. Quando você pega detalhes, como a gente tem visto, né, da forma, o Jesus que a gente nunca viu, olha que interessante. A gente está pegando hoje, aprendendo hoje, como na Obras-Primas de quarta-feira, que eu preciso me posicionar, não é com as pessoas lá, não, é com as pessoas de lá de fora, quando vem com ensinos errados, mas se eu tiver, né, assim, fora do ensino de Jesus, o Edivaldo precisa se posicionar como ele fez agora, o Sérgio, o Joel e os demais, para a gente poder manter, como diz o Ivan, o evangelho genuíno e puro, né? E você já Edivaldo, notou, né, depois Edson. Savaí? Você já notou que quando a pessoa passa a aula, dá aula, ele estuda bastante, parece que a pessoa que passa a aula, a pessoa aprende mais ainda, né? Sim. Do que quem recebe a aula, né? Eu me lembro que meu marido estudava a semana inteira para poder pregar na igreja domingo. Sim. Então, eu dizia assim, nossa, a semana inteira, aquela época era desesperado. Jesus, socorro, né? Eu dizia. E não, era assim, maravilhoso, e ele aprendia cada vez mais, e cada vez mais, e a gente aprende cada vez mais. Nós tivemos muitas aulas aqui em casa, de mulheres, que o meu marido ficava trancado lá dentro, porque eu não podia vir, porque era só de mulheres aqui. E aqui a gente estava a semana inteira também para passar essa aula. Só Deus sabe como a gente aprendia. A gente, né, coordenava a aula, como a gente aprendia, e faz parte disso. Por isso que eu digo, a Bíblia realmente é um aprendizado direto. Tem, então, eu acho lindo. Eu agradeço muito a Deus por ter homens como vocês nos ensinando a palavra. Nas minhas orações, vocês estão presentes, que as pessoas de Cristo, que são vocês, e os homens que dão essas aulas para nós. Eu peço muito a Deus saúde para vocês e vida longa e sabedoria, para vocês continuarem Amém. passando a palavra do Senhor para nós. Isso aí é uma alegria muito grande, é uma honra para a gente ter vocês nas nossas vidas. Muito obrigada pelo Amém. carinho mesmo, tá? Pelo carinho mesmo. Irmãos, Amém. infelizmente, né, nem todos são tão dedicados assim Desculpa eu como o Sérgio e tagarelar, sabe? tantos outros irmãos, não, tá tudo certo, e tantos outros irmãos que se dedicam, né, e passam horas e horas e até dias ardendo a cabeça, né, para trazer uma mensagem para a edificação da igreja, né, uma exortação para os irmãos e tal. Eu já ouvi de irmão, e não, eu não preciso, na hora eu abro a Bíblia como se fosse lá as pessoas da congregação cristã, né, que a revelação, pum, abre e aí fala um monte de bobagem. Fala um monte de bobagem, infelizmente, já visto na Igreja de Cristo. E também, né, quero só falar como o Sérgio colocou aí, né, realmente não é mudar de congregação. E as pessoas recebem, tenho visto isso. Não pergunta porque, né, poxa vida, Edivaldo mora no Butantã, vai congregar em São Bernardo. Chega lá uma festa, ô irmão, aí eu falei para Moisés, né, que eu tinha essa atividade, você perguntou o pessoal lá do Butantã, se eu não aprontei lá, estou fugindo de lá e vim para cá, você vai me aceitando, vai me recebendo assim. Infelizmente, tem lugares que a gente vai, ou que eu já fui, vou falar de mim, né, e vi pessoas que se afastaram da congregação de algum lugar e foi para outro, por estar vivendo de forma errada a Igreja de Cristo. Né? Pessoas que separou da esposa e está com outra. E é bem aceito em outro lugar, o cara chega lá e explica a situação dele, enfim, não ouve a irmã, ouve só o irmão, infelizmente. E até fazendo live, né? Mas, enfim, cabe, né, a pessoa que convidou, que conhece, né, como o Sérgio falou, né, ver sobre esse irmão, ele tem que ser desligado da igreja, mas também não quer dizer que você não tem que tentar, não é isso que diz assim, tira, né, mas continua lá, né, indo visitar o irmão, falar com o irmão, pregar, para ver se o irmão, né, muda, né, essa atitude. Mas, infelizmente, é duro, é doído, porque a gente aprende a gostar, né, dos irmãos, a gente aprende a amar, e quando vê, às vezes, o irmão no erro, fica, né, sem querer corrigir, com medo de perder a amizade, com medo de perder o irmão. Mas o irmão pode ir para o inferno, o que é pior. Né, o que é pior. Fala, Edson. Rapaz, mas aí é o tal negócio. Se a gente não fizer nada também, nós estamos fritos, né? A gente precisa fazer alguma coisa, né? Se não fizer, é pecado também. Mas o que eu queria manifestar é que, rapaz, só aprendizado, né? Eu agradeço muito, porque
todas as palavras do Sérgio eu só tenho aprendido. Eu E também. você, Edivaldo. O Avair É fez... porque as palavras não é dele. Né? Essa eu gostei. Mas foi colocado na boca dele, né? Alguém colocou, o Espírito Santo colocou para a gente aprender. E o Avair também colocou outra agora, muito interessante, que às vezes a gente não percebe, né? Mas é isso, verdade. E aí, eu vou usar uma passagem aqui que a gente vê quanta coisa tem. Se a gente pegar qualquer versículo na palavra, quanto ensinamento tem, né? Se a gente, um versículo, a gente faz uma pregação muito grande, né? Tem várias. No Velho Testamento, 39 livros e no Novo 27, imagina a quantidade que tem, né? Muito, muito. Romanos 6:23. Essa é uma passagem que me marcou muito, que diz: pois o salário do pecado é a morte. Tá. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você imagina quanto, né? Quanto tem de sabedoria em cada palavra, né? Se você pensar em salário do pecado, dom gratuito de Deus, tem muita coisa para falar, né? Uma coisa de um lado, outra coisa de outro lado, né? Então, assim, é muito aprendizado. A gente precisa realmente olhar cada palavra do versículo para entender bem o que está sendo colocado. E hoje eu aprendi com o Sérgio aí mais uma, exatamente porque precisa ler o contexto todo, né? O versículo acima, o capítulo anterior, o capítulo posterior, versículos anteriores, versículos posteriores, para a gente entender o contexto. Eu agradeço imensamente aí o aprendizado. A Bíblia não é um livro, né? A Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca. Não é? Ei? E é um manual de instrução, não é não? Amém. Eu estava até procurando aqui, irmãos, eu não me lembro. Não sei se é Ezequiel, não me lembro mesmo. Eu estava tentando lembrar aqui, há um texto no Velho Testamento que os judeus levavam muito a sério. Quando o Senhor dizia assim, se eu te avisar que um irmão, né, que uma pessoa está indo para o mal, para o inferno, você não avisá-lo do seu erro, ele vai para o inferno no erro dele e eu vou requerer o sangue dele das tuas mãos. Acho que Ezequiel 3. Ezequiel, né? Isso mesmo. Então, assim, isso era tão sério para o judeu, e é por isso que Jesus os criticou, que ao invés deles avisarem o erro do povo, eles se achavam tão importantes que não queriam avisar do erro do povo. Eles que não queriam o povo arrependido. Isso é muito grave. E eu não digo que isso vai acontecer entre os cristãos, mas eu entendo que quando Jesus diz que devemos amar o próximo, é isso que ele quis dizer também. Ezequiel 3, a partir do 20. Quer que leia? É bom. E se o justo se afastar da sua justiça e praticar a injustiça, eu colocarei um tropeço diante dele e ele morrerá. Porque você não o avisou, ele morrerá. Porque se desviou, eu não me lembrarei do bem que praticou, mas vou cobrar de você a morte dele. Se você, porém, chamou a atenção do justo para que ele não pecasse, ele não pecou, então ele conservará a própria vida, porque foi orientado e você também terá a sua própria vida a salvo. Ezequiel 3, se você ler tudo, ele vai falar do justo e do injusto e tudo mais. Então, somos o atalaia, né? E o sangue será cobrado, né, de nós. Olha só, a aula foi, como é que eu posso dizer, foi tão boa que me leva a falar mais um monte de coisa, né? E a Sandra ainda me cutuca ainda, aí eu vou falar mais ainda, né? Porque, olha só, irmãos, se posicionar. Eu, orando a Deus, eu pensei em trazer aqui para a igreja algumas lições a respeito de família. E encontrei um material que chama O Lar Cristão. E comecei a fazer pesquisas ali, que aqueles irmãos escreveram. Aí a Sandra falou assim, a Bíblia é um livro, agora falou que é uma biblioteca, que a gente vai morrer de velho tanto estudar, né? Tem que morrer de velho estudando e lendo. E realmente, cada trecho que eu peguei da apostila, que eu fui para a Bíblia pesquisar, que eu fui estudar, eu melhorei meu relacionamento com minha esposa e com meu filho. A prática
desse estudo, então hoje eu fui assim, olha que interessante que eu aprendi também de novo com alguns irmãos que estão aqui presentes e irmãs. Eu sempre me policiava para falar de família, para falar de relacionamento, para falar de criação de filho. Mesmo as pessoas elogiando a educação do meu filho, o tratamento que eu dou para minha esposa. Foi a partir do momento que eu fui lá para a escritura, tem lá a apostila, tem a ideia do irmão ali, tem a sugestão do texto, mas tem o texto aqui, Pedro, capítulo 3, versículo 7, a esposa é a parte mais frágil do relacionamento, trate ela com dignidade, tenha a vida comum do lar, e você começa a pesquisar o que Pedro estava querendo dizer ali, e você começa a olhar para sua esposa, e começa a ver, tá, o cabeça é responsabilidade, a esposa é frágil, dignidade, amor. Aí sim, a dona Denis agradece. As aulas estão sendo na prática em casa primeiro, chegar na escola dominical. Eu lembro que o Sérgio falou comigo há uns dias atrás, que antes de falar com a gente na terça, ele já pesquisa, ele faz reflexão, ele olha para a vida dele, para poder falar para nós. Por isso que eu agradeço. Porque não é só chegar aqui e jogar um monte de versículo para a gente, agora se vira, não é isso. É porque eu estou fazendo isso, o Sérgio, né, tem na mente dele, no coração dele. É que todos nós precisamos. Quando eu for tratar qualquer assunto, como é que eu estou me posicionando diante dessa vontade de Deus, dessa ordenança, desse mandamento? Então, assim, que Deus continue nos abençoando. Mais uma vez, obrigado, Sérgio. Minha internet está caindo de vez em quando. Então, se um irmão puder orar finalizando aí para nós depois, fica à vontade. Ô, irmão, só vou lembrar os irmãos aí que amanhã, quarta-feira, nós temos tudo aí, né? Mensagem de amanhã, só uma obra-prima, e nós vamos estar amanhã no estúdio, tá? Está falhando, não estou escutando, está falhando, não estou escutando. Amanhã nós vamos falar sobre crescimento espiritual. A gente convida a todos aí, todos os irmãos. Tá bom? Amém. Amém. Então amanhã tem alimento. Tem. Amanhã vai ter churrasco. Opa. Muito bom. Vamos orar? Vamos. Oremos. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, como é maravilhoso, Senhor, ouvir a Tua verdade. Como a Tua palavra penetra em nós, como ela mexe conosco. Como ela nos chama a atenção para acordarmos, para viver essa verdade, Pai. E que bom que o Senhor tem usado servos teus para trazer mensagens como essa para nós, para a tua igreja. Mas que o principal seja o praticar, Pai, como foi dito, como foi falado aqui. Que o seu Santo Espírito esteja nos conduzindo, nos orientando, nos mostrando essa verdade, Pai, para que ela possa ser vista em nós por outras pessoas. Porque as pessoas são contagiadas, Pai, com nossas atitudes também. Não só com as nossas palavras, mas elas nos observam para depois nos perguntar por que somos assim. E aí é o momento de dizermos que é por causa de Cristo. Porque é Ele que nos dá essa paz. É Ele que nos dá essa sabedoria para nos comportarmos de maneira digna de um servo do Senhor. Então devemos aproveitar essas oportunidades. Mas esses momentos têm que continuar, que mais pessoas possam entrar nessas lives, que possam ouvir, e que o Senhor possa estar cada vez mais preparando os teus servos para trazer mensagens assim para nós, Pai. Obrigado por tudo. Que o Senhor olhe por nossas necessidades, por nossas dificuldades, que possamos confiar e colocar tudo debaixo das tuas mãos poderosas, pois o Senhor sabe o que precisamos e o que necessitamos. Portanto, Senhor, somos gratos e confiantes que o Senhor agirá em favor de nós. Pois a tua palavra diz, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então, em nome de Cristo, que nós oramos agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Amém.